Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers para vocês. E olha, hoje não é para falar que eu não estou sozinho, porque eu nunca estou sozinho, né? Mas eu estou muito, 3 vezes bem acompanhado, né? Com amigos de longa data, pessoas que têm histórias riquíssimas na distribuição de veículos, na indústria automotiva. E eu preciso que você compartilhe esse vídeo, dê seu like, assine o canal, posta nos grupos de WhatsApp aí, pelo amor de Deus, por favor, vamos criar audiência aqui para o The Dealers. Nós já temos uma boa audiência, nós sabemos disso, agradecemos você que está assistindo. E hoje, como não poderia ser diferente, que eu estou com essas pessoas maravilhosas aqui, eu estou com 3 pessoas, eu não vou ler o currículo delas, porque eu vou pedir para elas se apresentarem e contar a história, porque se eu fosse falar delas, ia dar um podcast para cada um, ou seja, horas e horas para cada um e não ia dar certo, tá? Então eu estou aqui com o Abelardo, com o Thay e com o Murilo, né? Eles vão contar um pouco da história deles, né? E a gente vai aqui interagindo, batendo um papo e vocês vão ver que a história vai ficar sensacional. Eu vou começa com a letra A. Começa com você. Podia falar que é A também, que o pessoal me fala, que começar com A de Caporal. Caporal por quê? Porque você é mais antigo. Entendeu? Eu falei, não. Vai lá, Bernardo. Legal. Bom, Caporal, é um prazer estar aqui com você. Vou contar um pouquinho a história longa de 42 anos, tentar aqui em 1 minuto. 42 anos de indústria automobilística. De indústria automobilística. E então, eu sou pernambucano. Comecei na Ford em Jaboatão, naquela fábrica onde fabricava chicotes e molas elétricas na Ford. E dali eu entrei na área de distrito de venda, na Ford de lá. E quando eu passei na Ford, fiquei na Ford 6 anos no início lá em Recife. Depois comecei uma carreira dentro de Brasília, depois Curitiba. Esporte náutico ou Santa Cruz? Santa Cruz. Aí! Sofredor. Eu já vou ter que te dar uma coisa aqui interessante. Meu pai era gerente regional de serviços da Ford em Pernambuco. Olha. E era torcedor do esporte. Ia a todos os jogos de esporte. E isso, mas na década de 50, foi antes que você. Então, passei. Aí depois na Ford eu passei 18 anos. Foi minha grande escola, em várias áreas, em vários regionais. Passei pela Ford, depois aí eu fui para a Renault. Saí do emprego americano para a empresa francesa, foi bem interessante essa transição. É bem difícil, né? A mudança de cultura não é fácil. A mudança de cultura é bem forte. Então, mas aprendi muito também na Renault. E aí depois acabei indo para a Nissan, onde encontrei essas 2 figuras aqui junto, o Thay e o Murilo. E naquela época foi bem interessante, porque a gente fez quase um case, né, no Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje eu entrando na Nissan, saindo da Renault. Mas já tinham juntado as duas? Já. Então, como um RH era único, eu era gerente regional da Renault em São Paulo. Surgiu uma vaga de diretor comercial da Nissan e, enfim, os astros me levaram para a função de diretor comercial da Nissan. Mas foi uma época espetacular, porque a Nissan, eu me lembro, esse senhor aqui junto, aqui, o Thay, disse assim, olha, esse mês nós temos que bater 1.000 carros no mês. 1.000 carros. Eu disse, 1.000 carros? Vendia 500, 600? O japonês também apertando. 1.000 carros... Tá bom, a gente chegou lá 1.000 carros. Bom, para encurtar a história, a gente teve, antes lembra das cotas, né, do México, que a Nissan trazia muito carro do México, houve a Dilma colocou lá as cotas e aí prejudicou muito o nosso negócio, mas a gente chegou a vender 14.000 carros no mês, de 1.000 para 14.000. Sensacional. Então, foi essa turma aqui. O Thay já estava dentro da empresa como VP comercial, aí eu fui ser o diretor comercial, surgiu a vaga de diretor de marketing e nós chamamos o Dr. Murilo para fazer parte. E aí, que legal. Esse trio, juntamente com o Christian Munier, que também ele transitou em muitas, a gente fez realmente... Você sabe que naquela época a gente fez o Nissan Sales Away, Nissan NSSW, não é? Não tinha isso? Então.
a gente ganhou a licitação e acabou fazendo para a rede inteira. Foi muito interessante, muito bacana. Foi nessa época, não foi? Muito bom mesmo. Nissan Sales and Service Way, Nissan Sales and Service Way, exatamente. Então foi um momento muito legal ali na Nissan. E aí depois a Nissan resolveu sair de São Paulo e colocou a sede no Rio de Janeiro. Eu tinha feito um acordo com minha mulher e disse que de São Paulo não saía mais. Aí não fui. E aí a Peugeot me achou no mercado e fui ser o diretor comercial da Peugeot. Então você saiu da japonesa, franco-japonesa, para ir para uma tipicamente francesa. E ali eu já estava com, na minha cabeça, um pensamento de fazer uma transição de carreira, sair da indústria automobilística montadora para ir para o varejo. Então, isso estava no meu plano de profissional. Aí foi quando o finado amigo André Ribeiro, junto com o Lincoln e o Maurício Vaz e o Figueiró, que eram os sócios lá da R-Moto, me chamaram para ser o CEO do Grupo One aqui no Brasil. Então, eles queriam uma pessoa com esse modelo, porque ali era uma empresa familiar e foi vendida ao Grupo One, que era uma corporação. Precisava de um profissional ali na área comercial que tivesse um pouco corporativo, né? E aí, então, fui para lá, fiquei 8 anos, foi uma experiência muito boa, porque eu aprendi ao varejo bem feito, quer dizer, então fiz parte. Você pegou os dois lados, né? Os dois o atacado e o varejo. E fui muito nos Estados Unidos para ver boas práticas e tudo mais. Então, com a gente, inclusive. Foi. Eu lembro daquela visita lá com o Ur Hasselberg, né? Então, aí ficamos lá, foi quando houve a transição do Grupo One para a Simpar, né? O Grupo One resolveu sair do Brasil. Virou automóvel. Vendeu o automóvel. Eu, como era estatutário do grupo, eu fui também. Só que ali eu já estava também querendo ir para a minha terceira fase da minha vida, que era ser consultor, conselheiro e tudo mais. Então, aí o Murilo e o Tai, que já estavam na Sequoia, me convidou e chegou uma hora lá na Automóvel. Eu passei só 1 ano na Automóvel e resolvi sair e me juntei à Sequoia. Então, que bacana. Essa é a minha carreira, meu timeline aí junto com os meus colegas aqui. E agora nós estamos na Sequoia fazendo um trabalho junto aí com bons clientes. Com certeza, vai ter muitos causos para contar com a história de vocês três. E Tai, fala um pouquinho do Tai. Quem é o Tai Kawasaki, que nunca trabalhou na Kawasaki? Bom, Capão, primeiramente é um prazer, né, estar contigo aqui. A gente se conhece, não está enganado, desde a época da Toyota, né? Então faz uns 20 anos? Mais um pouquinho? Mas eu estava começando, eu era menor aprendiz na época. Então, eu sou formado em engenharia, né? Então, meu sonho é trabalhar com automóveis. E queria trabalhar com carro, que seja qualquer coisa. Queria até lavar carro, mas queria trabalhar com carro. E aí fiz engenharia e falei, poxa, como é que eu faço para trabalhar em carro? E na época a Toyota estava contratando engenheiros Nisseis, né, descendentes japoneses, que falavam japonês e inglês. Você fala japonês? Falo japonês. Porque aprendeu em casa? Ok. E eles estavam contratando para quê? Para chegar e contratar, passar um tempo na Toyota e depois mandar para o Japão. O Ademar dessa época? Ademar foi eu que contratei. Foi você que contratou o Ademar? Mas era a mesma situação, porque ele saiu, ficou aqui um tempo, foi para o Japão. Eu fui o primeiro expatriado. Depois de mim foi o Ademar. Entendi, muito bom. Então, entrei na Toyota como engenheiro, trabalhei na linha de montagem, na linha de produção, e na época era o Toyota Bandeirante, não sei se você lembra. Eu lembro. Eu vi no YouTube, eu não sei nem que é o carro que você está falando. Mas era realmente uma fábrica, né? A Toyota era uma fábrica. Tinha desde fundição, forjaria. Fazia tudo, né? O motor era Mercedes, não era? O motor, a única coisa que era fora era Mercedes. E outros componentes, obviamente, do carro, claro. Mas assim, fazia até transferência, né? De 4x4. Nossa. As engrenagens. Então o negócio era. Tinha fundição, forjaria, tudo. Exatamente.
Então, assim, realmente foi uma grande escola, né? A Toyota, não só pelos processos que a Toyota sempre ensinou, o sistema Toyota de produção, mas a fábrica da Toyota era uma fábrica mesmo, né? Não era uma montadora que se pegava um monte de peça e juntava e fazia o carro. Então, para a gente aprender sobre carro, foi muito bacana. Que legal. Mas quando você mudou para o lado negro da força? Porque você ficou na produção, em algum momento você foi para a distribuição. Isso, conta aí. Não, mas essa história de produção só durou, acho que, 1 ano e meio. Ah, é? Então, depois de 1 ano e meio, eu fui convidado na época, não sei se você lembra, 91, 92, era a época que começou a abertura, né? Sim, Collor, né? Só tinha carroça, né? Isso, começou a abrir importação. E a importação e tal, aí a gente começou a trazer Corolla, Hilux para testar. E aí eles queriam que a gente desenvolvesse treinamento, né, tudo mais, para que a gente recebesse esses carros novos. E aí foi que me convidaram para ir para a área comercial, né, na época chamava assistência técnica, né? E fazia treinamento, preparava os carros. Treinamento de produto, né? Isso. Principalmente, né? Ensinar o produto novo que era importado. Isso. Mas na época tinha muita questão do PDI, né, que era o PDI dos carros importados. E com isso eu fui para a área comercial e logo depois fui para o Japão, como o primeiro expatriado da área comercial. E quanto tempo ficou no Japão? Fiquei 2 anos no Japão, morei em Nagoya, né? Então foi um momento muito bom, né? Porque lá a gente achava que ia ser treinado, né? O pessoal ia pegar na tua mão, né? Pegar na mão para ensinar como é que era, tal. Nada disso, né? Você tinha que estar colado no lado dos japoneses e aprender, né? Sugar como é que eles trabalhavam, como é que era o sistema Toyota de produção, né? Como é que era o pensamento deles. E foi assim que passei 2 anos lá, mas foi muito rico. Né? Já você trabalhou na área de produção mesmo? Não, lá eu trabalhei na área de assistente, chamava de Overseas Service Division, que era serviço para os países, né? Onde a Toyota tinha distribuição. Então era como se fosse o recebimento, né, de informações técnicas que vinha na época cuidava da América do Sul e Caribe. Entendi. Então todos os problemas técnicos que vinham dessa região da Toyota, eu recebia e depois traduzia internamente e levava para a área de qualidade, engenharia, para fazer a solução, né? Trabalhar na solução e melhoria. E você vê que a Toyota, desde essa época, em 90 e pouco já, eu trabalhava dessa forma. Né? Então, depois que eu voltei, eu fui para essa área mais de pós-venda, né? Assistência técnica, aí trouxe os processos de qualidade, né? Foi o que eu iniciei, a questão começou com Toyota Quality Service, depois transformou em TSM, né? Toyota Service Marketing. Acho que foi nessa época que a gente trabalhou bastante com o Mega Dealer também. Né? Foi. A gente era a única empresa certificada, a TSM, porque a gente teve que buscar uma certificação no Panamá, nos Estados Unidos. Tem que achar uma certificação no Panamá, porque nos Estados Unidos não existia. Então, nessa época, comecei essa implementação, né, de processos, padrões e tal, na Toyota. E hoje se tornou, acho que é o One Toyota, né, que envolve pós-vendas e vendas, né, todo o ciclo. Mas aí, quando a gente estava nessa implementação, eu passei por todo esse ciclo de trazer produtos novos, né, de importados, mas também trouxe comecei a fábrica lá da Argentina, do Hilux, começou a produção, né, na América do Sul. Então, a primeira fábrica foi lá na Argentina, em Zárate, depois veio para Indaiatuba, o primeiro Corolla, feito em 98. Né? Então, desde então, participei de todos esses processos da Toyota e eu saí quando eu tinha acabado de lançar o Corolla Brad Pitt, que era o Corolla que, na verdade, foi a transformação da Toyota no Brasil, né? Onde tinha, na época, quando eu saí, tinha fila de espera. 2004, 2005, isso? Final de 2003 e 2004. Então, você vê que a Toyota não tinha dificuldade de vender até então. E aí explodiu. Com esse carro explodiu, ficava com fila de espera e tal. E na ocasião eu recebi uma proposta para ir para a Nissan. Então, depois de 13 anos de Toyota, eu fui para a Nissan para trabalhar numa empresa que não tinha praticamente nada.
Né? Começar do zero. Se naquela época o Abelardo falou que vendia 1.000 por mês, lá vendia 1.000 por ano, em 2004. Né? Mas, então eu não tinha estrutura de pós-venda, então eu fui lá para estruturar. O Serginho trabalhava na época também. Sérgio Assui. Sérgio Assui. Eu lembro que eu fiz uma palestra para a rede, falando do pós-vendas, na época que lançou a Frontier. E aí eu tinha uma versão S, não sei o que, 3, S4, começou a dar problema. Teve uma história assim, tava todo mundo revoltado porque trincava. Você lembra disso? Né? Lembro, mas... Isso, mas eu fui, é engraçado isso, porque eu fui de inocente. Aí eu fui falar sobre o carro, sobre como tinha que fazer, o que a Nissan estava fazendo para melhorar, e os concessionários todos estão querendo me matar. Aí eu liguei pro Serginho e falei, pô, meu, botou uma fria, né? Mas realmente é uma época que acho que é melhor não detalhar muito. Foi complicado. Foi complicado para a Nissan. Eu acho que por isso que a Nissan tem alguma dificuldade, inclusive hoje, né, de vender no Centro-Oeste e tal, mas acho que superou, né? Hoje o produto... É importante dizer o seguinte, que a Nissan não fugiu do problema. Exato. Ela assumiu a responsabilidade, trouxe todos os engenheiros do Japão para entender de fato o que aconteceu, para resolver, assumir, pagou todos os processos de garantia, de reparo. Então, com certeza, a preocupação da Nissan foi de resolver o problema do cliente. Legal. E, então, na Nissan foi isso. Eu comecei no pós-venda, depois passei um tempo para o planejamento de produto, para pensar nos produtos futuros da empresa. E depois voltei para o pós-venda, aí fui para a área na realidade, assumi a responsabilidade como vice-presidente comercial da área para resolver um pepino que tinha na época, né? E como consequência a gente tem 2 parceiros hoje, né? Por causa desse problema. Mas de fato foi um período de mais de 12 anos na Nissan, passando por essa época, por épocas do início, né? Que vendia 1.000 carros por ano, passou a vender 1.000 carros por mês e depois 14.000 carros por mês. Né? Sensacional. Então foi um período realmente bastante gratificante. Na época o grande desafio da minha parte era de ampliar a rede de concessionários. A rede de concessionários da Nissan tinha 67 pontos de venda. E tinha que aumentar 100 pontos de venda em um ano e meio, mais ou menos. Foi o que a gente fez lá, e graças à rede de concessionários, política comercial, o Murilo vai contar a história dele, né? Acho que foi isso, combinação de fatores que fez com que a Nissan tivesse sucesso na época. Que bacana. Aí depois disso, depois de 12 anos na Nissan, fui parar na Fiat Chrysler, né? Que quando fui convidado pelo o Sérgio Ferreira, que tinha saído da Nissan, tinha ido para a FCA. Para montar uma rede Jeep, né? Também. Na realidade, a rede Jeep já estava mas é ele que não a minha tarefa foi reestruturar. Você vê que em 2016, quando eu fui para a FCA, o país não estava em crise. O Diamante estava saindo, aquela confusão toda, né? Então as vendas estavam ruins, né? Exato. A rentabilidade da rede estava ruim. A minha tarefa foi de melhorar a rentabilidade da rede Fiat principalmente, porque a Jeep estava indo bem, né, começando naquela época, e implementar padrões na Fiat. Né? A gente chamava de WCD, que era o World Class Dealer. Na época, a Fiat queria, né, o presidente da época queria implementar um padrão na rede de concessionários. E comecei esse projeto lá, só que o projeto é grande, né? Nós estamos falando de 600 concessionárias Fiat na época, mais 200 Jeep. Então era uma rede bastante grande, o desafio era muito grande para um tempo que o pessoal queria fazer em 2, 3 anos, né? Era impossível isso acontecer. Aí depois disso eu saí e fui para um tempo na Cargo Sharing, fiquei 2 anos lá, na época da pandemia, né? E depois disso fui trabalhar com o Murilo como consultor, né? E desde então estou trabalhando com o Murilo. O Murilo me aceitou, né? Depois de muito tempo de insistência para ele, pedir, por favor, tal, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, me contratar, tal. Mas é isso. Essa é a minha breve história aí. Que legal, que legal. E aqui nós temos o maior contador de histórias do grupo, né? Que é o Murilo Moreno, que está aqui. Ele é o top voice no LinkedIn.
eu sigo ele, me divirto sempre lendo as histórias que ele publica. E assim, Murilo, além de contador de histórias, conta um pouco da sua história. Pois é, eu acho que vou começar pela grande diferença minha para os dois aqui, pro Thaí e pro Abelardo. Eu detesto carro. Não tenho nenhuma intimidade, eu detesto dirigir. Sabe, eu sou um cara que, inclusive, lá em Minas Gerais a gente fala que é roda dura, não é roda presa. Eu sou ruim de volante e eu caí na indústria automobilística porque eu trabalhava na Shell, fui para o Rio de Janeiro, minha esposa, na época, ela não podia, ela era desquitada, não era nem divorciada, e o ex-marido não aceitava a mudança dos filhos. E aí eu fui, e num certo momento eu falei, eu tenho que voltar. E a única empresa que me aceitou, mandei 84 currículos, a única que falou, olha, talvez possa, Você é mineiro, foi a Fiat. Belo Horizonte. Tá. Aí eu voltei para a Fiat, numa época a Fiat era a quarta de 4 montadoras. Fiquei quase 8 anos lá, quando eu saí a gente tinha colocado já a Fiat em primeiro lugar. A Fiat tinha um problema muito grande de imagem, de marca. Mas peraí, deixa eu me perder aqui. Você estava no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, estava no Rio de Janeiro, minha esposa em Belo Horizonte, todo final de semana eu ia e voltava de ônibus. Então assim, a minha vida era 4 noites no Rio, 2 no ônibus e 1 em Belo Horizonte. Nossa. E aí não estava dando, não estava conseguindo, o bolso não dava, a saúde não dava. Eu falei, vou voltar, e eu aceitei voltar ganhando menos, dei a sorte de ir ganhando mais para a Fiat, que estava querendo dar uma arrancada, estava começando ali o Milho Online, etc. Ou seja, era o momento da mudança, mas ela tinha uma rejeição muito grande e, graças a Deus, a rejeição é uma questão de comunicação, uma questão de imagem. Então eu ajudei a lapidar a imagem da Fiat. Quando eu saí de lá, a Fiat era líder. Saí exatamente por causa do lançamento do Doblô. Foi um enorme sucesso, Fui convidado para ir trabalhar no SBT por causa do sucesso que aconteceu dentro do programa do Silvio Santos, no caso dos artistas. Fui para lá, fiquei pouco tempo, sou publicitário, né? Então as agências da Fiat começaram a me chamar. Mas conta um pouquinho como é que é trabalhar com o Silvio Santos, né? Porque eu não tenho essa experiência. Cara, olha, eu trabalhei 2 vezes dentro do grupo do SBT. Trabalhei uma vez numa afiliada, lá em Belo Horizonte, e aí a distância é muito grande, e depois trabalhei direto com o sobrinho dele, o Guilherme Stoliar. O Silvio era, naquela época, um cara que simplesmente você não via, não existia o Silvio Santos, no sentido de ele morava em Miami, vinha para o Brasil, gravava e voltava para Miami. Tá. Então fiquei lá 5 para 6 meses, em 5 para 6 meses eu vi ele de longe uma vez, mas o sobrinho dele, que eu amo de paixão, assim, é de uma esperteza, é o cara que montou lá em Anguera, é o cara que fez a empresa crescer, tanto que depois ele virou presidente do grupo Silvio Santos. Já aposentou, está lá tranquilo, morando em Alphaville, o cara é genial. Então, assim, a grande questão do SBT, ou a grande questão de trabalhar com o Silvio, é que você tem a liberdade de fazer o que você quer. É uma empresa que te dá, assim, vai, faz, que legal. E se der problema, a gente resolve. Mas vai e faz. E isso era fantástico. Continua sendo, todo mundo que eu conheço ama de trabalhar. E aí, assim... Você sabe que a minha experiência com o Silvio Santos é bem interessante, porque eu tinha um escritório no American Business Park que fica na Avenida Morumbi. Na frente, um pouco desse escritório, tinha lá, acho que era um blockbuster que virou Americana, sim, sei lá o que foi. Bom, eu ia lá tomar café ou fazer alguma coisa assim, o Silvio Santos estava escolhendo o filme lá direto. Aí eu ficava com ele batendo papo, né, com esse, claro, né, assim, escolhendo, falando de filme, etc. Era uma pessoa já com idade, né, mas que a casa dele ficava na frente, né, mais pro alto ali em cima, e ele via a pé, sim, sem segurança, sem nada, né, ficava ali, ficava conversando e ia embora, ficava 10 minutos conversando, 5 minutos, não importa, mas é uma coisa muito interessante. Não dei essa sorte, porque o tempo que eu tive lá, ele vinha uma vez por semana para gravar, gravava e ia embora. Então era muito, muito mais difícil. Eu peguei o Silvio Santos aposentado. Você deu sorte. Mas do SBT, eu fui para a agência, fiquei um tempo trabalhando trocando uma agência por outra, porque a agência toda hora tem alguém convidando. E aí, num certo dia, eu estava numa agência e me telefonou uma hunter para poder falar, olha,
tem uma vaga numa montadora. Eu falei, não quero voltar. Não gosto de carro, não gosto de carro. Não quero voltar, eu estou feliz aqui. Ela falou, vem tomar um café comigo. E esse café se transformou em quase 5 anos de Nissan. Na verdade, ele não contou, o Tai não contou, mas o Tai tinha um desafio. O diretor de vendas e de marketing anteriores a nós, eles não se davam bem, né? Então a rede percebia isso, os resultados mostravam que cada um queria para um lado, e o papel do Tai era conseguir 2 caras que dessem química, tanto que no dia da entrevista o Tai espertamente saiu e deixou nós 2 conversando. Ah, é? E aí quando Você ele voltou, fez a entrevista, então. Quando ele voltou, depois eles contaram, eles conversaram, ele falou, esse cara é esse cara aí, vamos contratar. Olha que legal. E no primeiro dia de trabalho, primeira semana de trabalho, peguei o avião e fui a São Paulo, eu ficava em Curitiba junto com o Tai, entrei na sala desse moço e falei, olha, os anteriores brigavam, vamos combinar o seguinte, a gente pode brigar, mas sempre porta fechada. Na frente dos outros a gente é amigo íntimo. Ele falou, olha, também não gosto de brigar, então vamos ficar amigo. E aí a amizade chegou nesse ponto que hoje a gente é sócio, graças a Deus. Da Nissan, a Nissan estava maravilhosa, a vida estava maravilhosa, mas eu perdi minha esposa, ela morreu de câncer em 2013. E eu amava trabalhar na Nissan, mas um dia para o outro eu olhava assim e falava, o que eu estou fazendo aqui? Né? A vida deixou de fazer sentido. Começa a questionar uma série de coisas. Né? Tudo, você questiona até se levantar da cama. Então é a famosa depressão do luto. E aí eu pedi demissão e voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, os amigos começaram a falar, não, vem cá, me ajuda aqui. E o Daniel Kellerman, né? Já ouvi falar. É isso. O Daniel, assim, aliás, é meu irmão. Um minutinho aqui, porque há 2 meses atrás ele falou assim, tô indo aqui essa semana, tô vindo aqui essa semana. Daniel, tô te esperando até agora, tá? Eu parei de te encher o saco, porque eu ficava ligando para você, falei assim, vai vir ou não vai vir? Vai vir ou não vai vir? Venha! Vai. Mas ele virou meu primeiro cliente lá na associação da Hyundai, dos concessionários. Depois o Roberto Fabergé também falou, não, Murilo, nem quer me ajudar, etc. Eu falei, não quero. Estou lá até hoje também trabalhando para o Grupo Fabergé, nós trabalhamos para o Grupo Fabergé, e isso foi crescendo. Num certo momento, durante a pandemia, eu falei, olha, eu sozinho, estava eu com mais uma pessoa só, falei sozinho, eu não vou. E aí eu comecei a cantar o Tai, bem que eu preciso de você. Tai, então, mas quando você estava trabalhando já para Braí e para o Fabergé, já era Sequoia. Ali naquela época a empresa chamava MC. A MC é uma empresa de 2020. Tá. 2002. Entendi. Ou seja, a empresa em si ela existe há muito tempo. Eu mudei o nome, isso é interessante porque logo depois do luto fui fazer terapia. A psicóloga falou como é que eu era. Eu falei, não sei. O que é na natureza que você é? Eu falei, não sei. Ela falou, você é uma pedra, você não muda. E aquilo me incomodou. Um dia tomando banho, eu falei, não, eu mudo. Devagarzinho, mas eu mudo. Qual que é o objeto, ou qual que é o ser humano, o ser vivo que muda aos poucos? Eu pensei, nossa, a sequoia, uma árvore de sequoia, ela vai mudando aos poucos, mas ela muda. Né? Se você olhar, e aí eu falei, vai chamar Sequoia. E aí eu mudei o nome da empresa para Sequoia. Que bacana. E aí, cantando o Tai, foram 2 anos para o Tai falar, tá bom, vamos tentar. E aí mudou a Sequoia de cara, porque... tinha o cara do marketing entrou engenheiro. Exatamente. E o que faltava era processo, e o Tai organizou a minha vida. Organizou a vida da empresa, tanto que ele é o presidente da empresa. Eu sou o fundador, mas o presidente é ele. E aí a gente falou, vamos continuar crescendo, cantando. Trouxemos o Abelardo no ano passado, depois, mas assim, esse foi difícil. O passe desse cara foi caro. E aí ele veio, e aí agora, nesse mês, a gente trouxe mais um, né? Somos 4 sócios. O 4º sócio é o Sérgio Sarruf, que é financeiro, e aí agora a consultoria ela está completa, ou seja, aquilo que na minha cabeça estava lá atrás, que é entrar num grupo, não só de concessionário, mas num cliente, analisar todo o processo, todos os possíveis problemas e oportunidades, e a gente ter solução, está pronto. E hoje não é só automotivos, estão abertos... Nós temos corretora de seguro, nós temos agência de propaganda, temos agência de promoção, temos incorporadora, o que mais está faltando? Temos uma empresa de tecnologia,
né? Mais de uma empresa de Se o tecnologia. Dr. Valhar quiser, pode contratar vocês. Quem estiver ouvindo aqui, ó, você põe meu telefone aqui embaixo depois, pode telefonar. Aqui, né? Clica aqui. Ligue já, entendeu? Dependendo, assim, aproveita aqui, ó, 10% de desconto para quem telefonar, falar, olha, foi na Auto Avaliar, foi lá no The Dealers que eu vi, com o maior prazer. Maravilha. E aí, assim, essa é a história. Na verdade, assim, eu caí na indústria automobilística porque eu tinha uma esposa que não podia mudar. Eu hoje trabalho, casei de novo, graças a Deus, então a vida tá ótima. Trabalho, mas a família, no meu caso, está sempre em primeiro lugar. Então, hoje eu aprendi aquilo que eu não vi com meus filhos mais velhos. Eu vejo com minha filha, que é ver a evolução, ir nas festinhas, ir nas trocas de faixa de karatê, ou seja, eu reaprendi a viver depois da morte da minha esposa. A gente tem uma fase da vida, eu passei por isso, eu acho que só não passa muito quem já nasceu. Eu brinco que quem nasceu na suíte já. Né? E você casa, na nossa época, casava muito cedo, tinha filho, tinha que sustentar, trazer o leitinho das crianças para casa e, para isso, virava o que fosse necessário. Né? Comigo sempre foi assim e eu confesso para vocês que eu perdi muita coisa dos meus filhos também, porque não tem, assim, não tinha muita opção. Né? Você não podia fazer uma escolha, tinha que sobreviver. Né? Então, a principal missão era sobreviver a qualquer custo. E hoje, assim, eu espero, que eu já tenho netinhos, né? Espero poder curtir meus netinhos com mais calma, com mais tranquilidade, porque é uma fase da vida aí dos 20, no meu caso até 50, foi, comecei com 17, na verdade, muito puxado, que a gente acaba... Né? Você está agora com 51. Ou seja, até os 50 foi apertado e você está com 51. Estou 51, exatamente. Começando agora. Nossa, até aí, só para terminar, da Sequoia, né, dessa construção do que a Sequoia que é uma consultoria para poder exatamente fazer o todo, a gente, num cliente, percebeu uma lacuna na área de CRM, ou seja, os CRMs brasileiros são muito voltados à conquista e não a administrar a carteira existente, e a gente montou uma empresa junto com um grupo daqui de Campinas, daqui de perto, que chama Guiar, que é uma solução de CRM que olha a carteira, principalmente de grupos de concessionários, e conhecendo a carteira, começa a indicar qual que é o comportamento e prever qual que é o próximo passo de cada um dos clientes. Sensacional, isso é muito bacana. Tá indo. Agora a gente, graças a Deus, estamos engolindo o segundo elefante, conseguimos um cliente relativamente grande, tem 100 e poucos pontos para poder... E já integrou com o autoavaliar, não? Não, já fizemos dentro do CRM. Já fizemos todo o desenho e o próximo passo é fazer o trading pelo CRM. Já tá tudo conversado, mas por incrível que pareça, né, a prioridade do cliente continua sendo, olha, eu quero trazer o lead de fora e não tratar o lead que já está dentro. Já existe, né? Então a gente está terminando agora, acabamos de fazer uma integração grande com a Lídia, então estamos entregando para os clientes já a partir dessa integração com a Lídia os leads. E aí o próximo passo é, no processo, no caminho, né, na jornada, fazer exatamente a avaliação com a autoavaliação. Já está conversado. Bacana. Você não está sabendo, mas já está conversado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A empresa ficou grande, entendeu? Ontem me ligou o concessionário, que também montou um CRM do grupo, sei lá o quê, que ele está devendo uma visita aqui, vamos encontrar com ele semana que vem, mas ele tem que vir no The Dealers, Zé Carlos Dourado, do Primavia, e para integrar com o autoavaliar. Eu falei, mas na hora, né? É nosso interesse. Nós temos uma API pronta, está tudo fácil, só botar para rodar. Exato. Mas vocês três juntos viveram muitas histórias. Eu queria saber, assim, uns causos, já vou pegar do Mineiro, né? Uns causos que vocês viveram aí, uma situação assim que foi muito pitoresca, que as pessoas normalmente não sabem. Quem começa aí contando a história? Eu acho que o caos, eu vou começar, claro. Acho que o mais pitoresco no sentido de entender como é que é o bastidor de uma empresa é pôneis malditos, né? Mas assim, não é o pôneis malditos em si, é o que o Japão entendeu dos pôneis malditos. Então explica primeiro o que são os pôneis malditos. Ok, o que acontece? Em 2010, nosso problema era, a marca era conhecida
Nissan, mas ela não era lembrada no momento de compra. Então a gente fez várias campanhas, que eram campanhas comparativas. Olha, você está pensando em comprar tal carro? O nosso carro é melhor. Então a gente sempre partia do melhor carro do mercado para falar, pensa no Nissan. E a campanha tinha um tom irônico, um tom de humor, e na maior parte das vezes, os primeiros comerciais todos, a gente mostrava claramente o concorrente e acabava ficando fora do ar. Isso no Brasil não é comum, nos Estados Unidos é mais. Sim. Né? E aqui o pessoal vê como uma coisa meio agressiva. O pessoal viu assim? Não, assim, ó, vamos lá. Primeira coisa, a gente tinha 0,8% de participação no mercado. Não, quase nada. Então, se muita gente achasse ruim, mas algumas delas achasse bom, já estava bom para a gente. Tanto que em 2 anos a gente saiu de 0,8% para 4%. Sensacional. Então, assim, se tem 96 pessoas em 100 achando ruim, 4 passaram a achar bom. Então, para nós, valia o risco. É sempre a questão do risco. E a questão da comparação, no Brasil, sempre o brasileiro ficava a favor do coitadinho. Até isso, hoje, né? Não, mudou muito. Mudou muito. Você acha? É que eu vejo nossa política aqui, entendeu? Não, mas assim, em termos de comunicação é muito interessante, porque o brasileiro hoje, ele começa a torcer, não vou admirar dizer torcer, por o cara de sucesso. Exatamente, que é uma mudança cultural muito grande, que a gente sentiu isso nas campanhas. Que legal. E a campanha vinha e falava, olha, me dá uma chance. Me ajuda. Mas a gente falava de um jeito que era assim, de mostrar o concorrente, claramente, o concorrente estava na justiça e pedia para tirar. E aí, um dos comerciais, que é o comercial que explodiu porque não mostrava o concorrente, era o Pôneis Malditos para Frontier, que falava, olha, seu carro não tem cavalo de verdade, seu carro tem no motor pôneis, então você é tolo por causa disso. E aí o nosso carro mostrava cavalos. E aí esse comercial que juntava pôneis, que é uma coisa infantil, com Malditos, que é uma coisa adulta e, vamos dizer, negativa, né? bem pesada, agressiva, né? gerou muito reconhecimento. A musiquinha era Chiclete, tinha uma audição do Pôneis, tinha um pacote que a gente foi aprendendo à medida que a gente foi fazendo as campanhas, que era um pacote que funcionava. Funcionava no sentido de dar lembrança de marca e fazer venda. E aí a gente colocou o comercial, mas na sexta-feira, antes do comercial entrar, eu recebi um e-mail do Japão falando, olha, não entendi, assim mesmo, não entendi essa campanha. E eu não respondi. O que é? Né? Segunda-feira já tinha batido, acho que era 4 milhões de views, numa época não podia botar dinheiro, já tinha estourado nas redes sociais, tinha dado brand top, assim, só sucesso. Eu fiz uma lista de tudo que... Respondeu e-mail com isso. E respondi no final, agora você entendeu? Mandei para alguém lá, não importa quem. Em japonês você fez isso ou não? Não, foi em inglês. E aí, assim, coincidentemente eu recebi um convite light, de sair, pegar o avião e ir para o Japão explicar por o número 2 do mundo o que, não vou falar palavrão, mas o que é que a gente estava fazendo no Brasil. O que é essa porra de Pôneis Malditos? Exatamente. Né? E eu fui para lá, peguei um avião, viajei às 24 horas para chegar lá e ter uma reunião de 1 hora com o número 2 abaixo do Carlos Gon, para explicar para ele qual que era a loucura que ele estava fazendo aqui. Isso porque o meu chefe direto, ele ficou meio magoado com aquele e-mail, e ele resolveu falar, não, vamos te enquadrar. Era o Tavares já, não? Não, meu chefe. O Tavares, inclusive, é o cara que deu a força para poder fazer. Ele era o chairman das Américas. Era o chairman das Américas. O Carlos Tavares. E ele falou, Murilo, você é um cara criativo, dinheiro você não tem mais, seja criativo. Ele foi o cara que deu o aval para a gente poder fazer o que fosse. E o número 2 do mundo viu a campanha, primeiro eu mostrei os resultados para depois mostrar a campanha. Ele falou, parabéns, inegáveis os resultados que você está tendo, agora você precisa aos poucos voltar para a linha de comunicação mundial. E eu falei, problema nenhum, está no plano, deixa eu mostrar para ele que o plano, mais 2 anos a gente voltava para o plano, e aí eu consegui me safar. Mas eu acho que a história mais, para mim, pitoresca, foi exatamente eu ganhar uma passagem aérea. Para ficar 1 hora lá explicando. Para levar uma ensaboada mundial e no final sair de lá com o pessoal, coisa mais louca, porque na hora que eu entrei ninguém olhou para minha cara
E na hora que eu saí, parecia que tinha uma câmera transmitindo. Todo mundo, parabéns, que coisa fantástica. Eu fiquei um cara de um dia para o outro, ou de uma hora para outra. Fiquei genial, porque eu não saí demitido, então o pessoal sabia que tinha... Isso só prova que você tem um excelente storytelling, né? Tá certo. Convence as pessoas, mostra, e você sabe usar isso a favor dos seus clientes. Graças isso é muito a Deus. bacana, muito bom, muito bom. Eu lembrei de uma história, vou contar, porque depois eu faço o tempo e esqueço. Não, nessa época lá da Nissan, né, a gente tinha que abrir 100 concessionárias. E na época a Nissan ninguém conhecia, ninguém queria. Então você sabe o que é chegar na porta do concessionário? Ou você quer abrir um concessionário Nissan, né? Então, assim, era uma dificuldade muito grande. Então, o que a gente fez? A gente montou tipo uma linha de produção. Para você abrir concessionária, 100 concessionárias, você tem que ter uma linha de produção. E o que tem que ter? Tem que ter análise tem que ter um estudo de mercado, para saber qual que é o potencial de mercado e tal, para saber onde colocar as concessionárias, tinha que ter um plano para isso. E aí tinha que ter um processo para avaliar quais eram os grupos. Mas tem um ponto que é bem peculiar, que até o pessoal tira sarro de mim, né? Que o jurídico precisa aprovar os grupos. Claro. É uma avaliação dos grupos. E na época, eu decidi, né? Fiz um acordo com o meu jurídico lá, mas você vai ser meu desenvolvedor de rede. Porque é engraçado que toda vez que eu falar alguma coisa de concessionário, não, esse concessionário pode, era sempre negativo, né? O jurídico sempre pensa de uma forma negativa, claro, da parte litigiosa, para se proteger. Exato, eu vivo isso hoje. Bom, aí o curioso foi que eu coloquei o nosso amigo lá, né, para me ajudar nessa área, e ele ficou feliz também, porque ele tinha uma visão muito jurídica e passou a ter uma visão mais comercial. É bom falar, né? Doutor Ulisses, que tá lá na DAF. Esse cara é genial. Mas ele é genial. O jurídico da DAF. Ele é o jurídico da Nissan, me ajudou na época, né? Estou evitando citar nomes, mas já citaram. Não, eu vou aproveitar então, que eu quero que vocês três falem sobre isso, porque assim, eu participei de uma fase de uma montadora que tinha que abrir 200 concessionárias em 2 anos. Certo? Eu não sei se foi antes ou depois disso. Só que depois passaram-se os próximos 5 anos fechando as concessionárias de aberto em 2 anos. Assim, mas qual é a lógica disso? Eu nunca trabalhei em montadora, eu queria que vocês depois falassem sobre isso. Ok, mas assim, só para... Termina essa história. Essa história foi interessante por causa disso, né? Porque a gente tinha que seguir um processinho lá, senão não abria, né? E você sabe como é que são os nossos amigos concessionários, né? Vão abrir em dezembro, certo? Tinha 6 meses para abrir, vai abrir em dezembro. Chegava lá em novembro. Não está nada pronto. Né? Tá quase ficando pronto e tal. E era aquele desafio, né? A Belar ficava tirando sarro de, pô, mas você fica prometendo, a coisa vai se prolongando e vai tudo se acumulando lá no final. Mas é porque a gente tinha que cumprir as aberturas. Tinha as promessas lá que o cara assinava, né? Que o funcionário assinava que ia abrir. O jurídico, obviamente, na época estava criando muita... Era difícil, né? Aprovar os grupos, tal, tinha que passar pelo crivo. E aí, como ele passou a fazer parte do grupo, né? Vamos dizer assim, passou a ver com outros olhos, né? Aprovar com mais... Não que aprovava mais fácil, mas entendia a situação e aprovava, né? Mas foi uma questão bem curiosa, que no final a gente acabou abrindo, né? Foi de 67 para 167. Em 1 ano e meio. Então, eu vou pegar esse caso, porque assim, o teu caso, dessa outra montadora que eu falei, que vocês conhecem, como é que eu prospecto concessionário? Eu acho que tinha uma época que, por exemplo, era proibido o Ford ter Chevrolet, dou um exemplo aqui, né? Teve uma época também, Honda e Toyota, e você trabalhou num grupo que era o único que tinha, né? Mas hoje, por exemplo, tem um monte de marca chegando, certo? São chineses. E eles procuram, normalmente, quem já está bem estabelecido, grandes grupos, etc. Mas na época que a gente está falando, a gente pegava a loja de carro, né? Procurava, não tinha a concentração que tem hoje, né? Que você fica fácil você pegar, que é dessa região quem é fulano, é ciclano, é mais ou menos assim, né? E como é que vocês veem essa mudança, esse negócio de prospectar novos concessionários, ou criar open point, né? Vocês estavam criando open point, né? Vou nomear quem aqui, nomear quem aqui. Como é que funciona isso na cabeça da montadora? Como é que eu
faço o meu mapa de calor, né? Assim, onde é que não está os melhores pontos e como é que eu escolho? Não, essa parte é minha responsabilidade. Fiz 3 vezes, né? Fiz na Nissan, depois na Toyota nem tanto, mas fiz na Nissan, depois fiz na FCA e depois fiz na Kawasaki. Mas basicamente a gente faz um estudo de mercado. Isso, potencial de mercado daquela região. região. Estudo de mercado, você pega todos os emplacamentos do país, por produto, por versão, por modelo, por versão, e você faz um mapeamento de como está distribuído esses carros no país. Aí você vai identificando potenciais de vendas de acordo com os produtos que você vai lançar naquele determinado mercado. Tu vai lançar picape no Centro-Oeste, por exemplo, Isso. tem mais... Se é picape, né, por exemplo, o Centro-Oeste passa a ter um potencial grande. Isso. Aí você define para uma concessionária, vamos dizer assim, ser eficiente, ganhar dinheiro, qual que é o volume mínimo de carros que tem que vender. Aí você estabelece lá o potencial, depois a quantidade de carros para você gerar a receita suficiente para o concessionário poder ganhar dinheiro. Claro. Porque o objetivo no final é vender carro, mas se o concessionário não ganha Ele dinheiro, fecha. ele fecha. Então a lógica basicamente é essa, você estabelece seus open points através disso. Isso. Você mapeia o Brasil todo, você divide o Brasil, algumas marcas fazem isso, mas divide em áreas, regiões onde você tem vários municípios, vários mercados, que você aglutina para você formar um mercado grande, porque eles têm relação, vamos dizer assim, entre eles. Aí você define lá, esse mercado tem X unidades de potencial. E como é que eu escolho o concessionário? Eu ligo para o coleguinha da outra marca e falo assim, para pedir referência? Como é que faz? Posso dar uma... Posso complementar? Deve. Eu acho que toda a parte de estudo de mercado explicou bem claro. Eu acho o seguinte, tem uma parte antes. Na cabeça da pessoa, da montadora que está vindo, são a expectativa que ele tem. Quero vender 30 mil carros, quero vender, sei lá. Então, e perfil do que é que ele quer. Então, a montadora chega. Tem algumas montadoras que chegam mais planejadas. Diz, olha, eu quero uma rede profissionalizada, que vai crescer durante um período de 5 anos, 10 anos, coisa e tal. Então, se planeja dessa forma, o modelo e o perfil do concessionário é diferente. Outras empresas, e a gente sabe que está acontecendo isso mais agora com a chinesa, quer crescimento rápido. Então, por quê? Chega, quer crescimento rápido. Quer ganhar mercado. E quer ganhar mercado. Então, ela pega quem? Pega exatamente esses grupos que já tem mercado, que tem poder de capital muito alto, de varejo muito alto. Então, eu acho que é um risco e oportunidade. Então, quando você fala do risco, e ele falou que colocou o jurídico para desenvolvimento de rede, que eu acho bem legal, porque quando do grande grupo, na teoria, você tem menos risco. Menos risco jurídico, inclusive, de ter muito fechado, de acontecer alguma coisa. Quando você pega um funcionário pequeno, você fica mais... O risco... Só para terminar meu raciocínio. Antigamente, a montadora pensava ao contrário, porque ela não queria nada concentrado. Isso. Então, o que mudou? Como é que funciona? Agora, Não, eu estou dizendo o risco, tem o risco financeiro e jurídico, mas tem esse risco de expectativa. Uma coisa, um grupo grande, ele quer o resultado de curto prazo, porque ele, como é um grupo grande, ele se compara com outro colega. Então, ele tem 10 marcas ali. Então, onde é que ele prioriza? Ele prioriza onde tem volume e rentabilidade. Então, se aquela marca que ele acabou de ter te entrega isso, ele acelera tudo aquilo, acelera e ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele diminui algumas operações e acelera outra. A mesma coisa, e esse risco a gente percebe claramente. Por isso que aí está o desafio das montadoras de ter um bom negócio, entregar um bom negócio financeiro para o concessionário, para ele não desfocar a tua marca. Então, a parte de concentração hoje, eu não vejo muito, porque os grupos estão começando a se profissionalizar mais. Então, tem aquele Chinese Wall que deveria ter entre as marcas, né? Quer dizer, um executivo de uma marca, ele tem que cuidar daquela marca. O executivo tem que cuidar da outra marca lá, então tem que ser capaz de fazer essa divisão bem feita. Eu não corro o risco de ser uma marca a mais no grupo? É mais um. Mas eu acho O que você acha, Murilo?
tem uma coisa pior aí, que é o que está acontecendo agora para mim, que é o seguinte, tem muita gente querendo entrar. Isso. Quando você tem muita gente querendo entrar, você diminui o nível de exigência. A primeira coisa que acontece é os chineses que estão chegando agora são menos exigentes do que os primeiros chineses. Tá? Quem já está no mercado tem um nível de exigência muito maior, os americanos, os europeus, do que os chineses que estão entrando, e os chineses que ainda não entraram têm menos ainda. Do outro lado, você tem grupos grandes, os grupos grandes foram escolhidos pelos primeiros que chegaram. Isso. Então, chega num momento que os grandes grupos já têm 2 marcas chinesas e falam, não quero mais. Porque a partir daqui o risco é muito maior. E vai ser mais uma, né? E aí o que acontece? O segundo grupo de concessionários que não conseguiu vencer na primeira leva, vai para o segundo. Então a montadora, vamos dizer, menos estruturada, pegando um concessionário menos estruturado. E o resultado é menor. Então, assim, quando a gente olha o resultado de uma BYD, lá em cima, maravilhoso, espetacular, todo mundo batendo palma, olha, agora está tendo muito concessionário, a gente está ouvindo isso no mercado. Quando a gente olha as que estão entrando agora, só pegar o exemplo da Neta. Isso. Entrou, esquentou, abriu uma loja, fechou, foi embora. Séries. Né? As séries. Né? Ou seja, claramente vieram para cá sem se estruturar. Pronto. Conseguiram alguém como parceiro que também tinha menos estrutura. E aí o resultado é fraco com fraco, vai dar um resultado pior do que quando você pega força com força. Então, assim, o grande problema nesse mercado, na minha opinião, é você ser mais estruturado, dos dois lados. Quanto menos estruturado você mais chance ao azar você está dando. Vocês acham que é o fim do concessionário monomarca? Já existe algum ainda? Quer dizer, ainda existe algum? Existe. Esses que existem como monomarca... E tem pequenininhos, óbvio. Sim. Um ponto, 2 pontos só, mas tem uns que tem 20. Eu estou sendo irônico, né? Eu sei que tem e bastante, né? Inclusive a gente tem clientes procurando a gente que é monomarca querendo ir para multimarca. Então, assim, a questão é, todos que são monomarca, que não querem fazer a transição, tendem cada vez mais a ficarem mais fracos. Os que acordaram e falaram, quero ser bimarca, quero ser multimarca, etc. Tal, esses caras estão indo para, de algum jeito, bater na porta e montar uma história que convença aquele grupo a falar, eu quero você. Ou fazer a forma mais cara, que é comprar de alguém que está querendo vender uma concessionária e aí tentar aumentar. E, Camporal, você lembra, antigamente, como tinha poucas marcas, quando você era concessionário só GM, só Ford, só Volkswagen, existia uma proteção bastante da montadora junto com o concessionário. Exatamente, esse ponto ia chegar. Então isso era um fato, quer dizer, o concessionário era meio que protegido pela montadora. Não, e no interior você saía na rua, fazia o dono da Volkswagen ali. Né? Então o que acontece? Isso foi diminuindo, até certo ponto tem uma coisa, dizer, meus amigos, se virem. E ao se virar, os concessionários começaram a ter outras marcas. E começaram a ver que isso era um bom negócio, porque você tirava aquele problema dos altos e baixos. Principalmente de produto, né? Às vezes você tem um produto que está bombando numa marca, no outro não está tão bem, a gama não está tão adequada para a região às vezes que você está, o outro começa a ter, e você faz uma composição ali, até de marca, né? Então esse era o primeiro movimento. Então as pessoas foram para as outras marcas para poder tirar essas oscilações de mercado. E também eu acho que é uma coisa muito importante, aprender com a outra marca. Então, porque você como monomarca, você fica... Eu como montadora e varejo, percebi isso, claro, como consultor, claramente o cara fica fechado naquela marca. Então, e naquela cultura até, cultura. Você herda a cultura do país que aquela marca representa. Tem uma série de coisas aí, né, que você, quando se abre nos 5 continentes, você fica mais... no mínimo mais eclético, com maior repertório. Exatamente. No mínimo. Isso eu percebi claramente. Então, quando você vai começando a pegar marcas, você tem essa abertura, né, vamos dizer, de consciência do concessionário para pegar isso. E aí, junto, vem também a parte de gente deles. Eu acho que esse nesse nosso ramo, o principal problema é pessoas, desenvolvimento de pessoas, né? Então, e é importante você ter os profissionais girando entre as marcas
para ele ser um profissional também mais eclético e melhor. Então, mas hoje, com essa abertura enorme de novas marcas e novas concessionárias, primeiro, melhorou o mercado para executivo de montadora, de cara. Né? Tem mais emprego. Tem mais emprego. Ele tá mais empregável. Sim. Né? Porque tem mais opção. A gente não sabe se vai ter carreira longa, mas naquela marca. Né? Ele pode ter uma carreira longa, mas não necessariamente naquela marca. Ao mesmo tempo, a redistribuição, você não tem produção de vendedor, de mecânico, de consultor técnico, nessa rapidez. Como é que você produz o profissional, forma ele, etc, etc. E como você falou muito bem, Murilo, nem sempre a marca que vem está estruturada para transferir esse conhecimento, para esperar isso, para formar as pessoas. E aí você faz uma rede, você pega, eu sei que você vai acabar pegando de outra marca para botar ali, um experiente, mas os outros em volta não vão ser. Eu acho que assim. Como é que é? Como é que você vê isso aí? Acho que o principal é o seguinte: com essa bagunça toda, a gente começa a ver que os apaixonados, os donos de concessionária apaixonados pelas marcas, eles são muito ligados, como você disse, àquela marca. E os grandes grupos, você respeita o grupo independente da marca. Primeira coisa. Significa dizer que quem tem a capacidade de falar, olha, eu sou um grupo grande, independente da montadora que eu represento, consegue atrair melhores... independente dos valores. Porque, olha, aqui você tem um grupo sólido, consistente. Se essa marca estiver bem ou não estiver bem, você tem um emprego realmente que vale a pena ter. Eu vou te fazer uma carreira. Então, assim, os grandes grupos viraram grandes empresas. Ou grandes marcas. Isso, e estão menos dependentes da montadora. Porque também eles estavam com um monte. Né? Para o bem e para o mal. Né? Então, o que acontece? Aquele concessionário que vive numa marca só, ele tem mais problemas. O grande problema, e o Abelardo repete isso o tempo todo com a gente, é mão de obra. Porque é o que você falou, o número de concessionários aumentou, mas você não forma um cara bom de um dia para o outro. Significa dizer que está tendo roubo demais, né? Rouba monte. Não, e até o próprio vendedor, isso é clássico no nosso ramo, né? O vendedor muda para aquela marca que está vendendo mais fácil, né? E onde ele pode ganhar mais dinheiro. Desde que a marca aceite, porque se o cara não for bom, também você não contrata. Não contrata. Então, os dois lados. Eu tenho que ser bom de venda e o cara tem que olhar e falar, quando ele vier para cá, ele vai acrescentar algum valor. Bom, concluindo aqui, eu vou pegar o gancho do nosso amigo Flávio Vasquez, que esteve aqui outro dia, que ele falou assim, a etiqueta do concessionário passa a valer muito mais. Ou seja, a marca dele, se ele conseguir criar essa marca, representatividade, e sempre, normalmente ele atua em determinadas regiões, tem grupos que atuam em mais de uma, mas normalmente no sul, no sudeste, no centro-oeste, etc., ele passa a ter uma representatividade por ele, independente da marca, é isso? O Flávio é um cara genial, né? Porque ele conseguiu montar uma empresa que vive, né, e ajuda o concessionário a navegar nessa bagunça toda. E ele está certo, porque a questão do concessionário é que quanto mais o mercado se profissionaliza, mais ele tem que valer por ele próprio. Porque senão ele não atrai. Chega uma montadora nova, ele não entra no radar porque ele não existe. Então, assim, o concessionário que é mais esclarecido, vou falar, apesar da palavra não ser essa, mas o cara que tem mais gana por mercado, ele quer ser ele, independente da marca que ele representa. Muito bom. E aí, na hora que você entra na mesa para negociar, a gente negociou com o concessionário a vida inteira, a gente sabe como que é. Quando você depende da montadora, você vai lá pedir ajuda. Quando você é um grupo representativo, você senta na mesa de igual para igual para poder fazer negócio. E fazer negócio sempre é melhor do que ajudar, porque não é para isso que as montadoras estão no Brasil. Vou levantar um assunto meio polêmico, mas é para isso que a gente está aqui, para criar polêmica, não para dar solução. Pegando um pouco do que o Flávio falou, né, nessa parte de etiqueta, eu acho importante, porque para muita gente, saindo do ramo de automóvel, nós temos amigos fora desse ramo, né? Sim. Quando você pergunta, eu já perguntei várias vezes para a pergunta, você compra por quê? Às vezes numa cidade grande, pela marca, pelo produto ou pelo concessionário? E as respostas são muito diversas. Às vezes o concessionário ele é cliente da concessionária, ou é cliente da marca,
ou é cliente daquele produto. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você chega a um grupo, que é o que o Flávio fala da etiqueta, ele cria a etiqueta na cabeça do cliente. E ali ele vira um cliente, não daquela marca, vira do concessionário. Porque como ele tem outras marcas, ele pode migrar, né, aquele cliente. É polêmico, por quê? Porque a montadora, ele quer que você é concessionário daquela mesmo marca. Não tendo produto. Né? Mesmo não tendo produto. Vou pegar esse gancho, Adriano. Uma pessoa que vocês conheceram muito bem é o seu Carlinhos, né, que era favorável ao modelo de agência. Tá. Né, e tentou implantar, o Carlos Tavares, né, o seu Carlos Tavares, tentou montar na Europa um modelo de agência para limitar essa influência do funcionário de certa forma, né, assim, não ia ter estoque, não ia ter poder, a venda direta, ele ia pegar a base de dados do concessionário de alguma forma para poder vender os carros, né, ia vendendo os carros direto. O que vocês acham disso e por que você acha que no Brasil tem a Lei Renato Ferrari? Eu brinquei até bastante com o Rodrigo da Turiba, né, ele assiste a gente sempre, que ele criou um modelo de agência para a Volvo. Ele falou, não criei modelo de agência para a Volvo, a Lei Renato Ferrari, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então você me desminta aqui. Né? Mas o que vocês acham disso aí? Eu tenho uma teoria, né? Que a gente briga demais, montadora e concessionário, quem é o dono do cliente, e enquanto isso a gente deixa o cliente ir embora com o vendedor, quando o vendedor troca de marca. O vendedor fica dono. Né? Então assim, é a coisa mais louca, porque é uma briga. O cliente é o cliente dos três. O cliente é de quem der mais atenção. Quanto mais perto da venda, quanto mais perto do relacionamento, é esse cara. Então a gente pergunta muito na consultoria para os nossos clientes, quem são seus principais clientes? E, via de regra, o dono não sabe. Ele fala, não sei. Não, mas me fala por loja. O vendedor sabe, mas ele não. Quem que é o do loja? Nem o gerente não sabe. E o que acontece? Essa briga de quem é o dono é jogar fora a única coisa que é forte na relação montadora-concessionária, que é trabalhar junto, porque o objetivo é o mesmo. Só que a gente de vez em quando briga, como se a gente fosse, a montadora quisesse uma coisa diferente do concessionário. É o pior que pode acontecer nessa relação. Tanto que as montadoras que crescem, pode ver, a associação, os concessionários e a montadora são super alinhados. Sim, concordo plenamente com você. Mas tem um ponto aí que a gente já falou, que quando o grande grupo cresce, o titular perde a barriga do balcão. Sim. Né? Eu tenho um exemplo clássico aqui na Autoavaliar, porque quando dá problema numa venda, num repasse para um lojista, ele fala assim, aquele grupo não presta, é só um bando de safado e tal. Eu falei, você tem noção que o dono mesmo não está sabendo nada disso? Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo? Né? Ele não sabe. Porque ele se distanciou. O pai, muitas vezes, o avô que foi fundador, etc., sabia o nome dos clientes de cor. É impossível. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Hoje não dá para fazer isso. Aí a crítica, aí é uma crítica mesmo, né, ao mercado de varejo de automóvel, que não é um problema do Brasil, é um problema mundial. O Abílio Diniz não conhecia o cliente dele lá na ponta. Não, de jeito nenhum. Agora, o Abílio Diniz, ou todos os grandes varejistas, eles pensam o processo para que lá na ponta os problemas sejam resolvidos. A gente, até porque o produto é um produto de alto valor, etc., a gente faz uma coisa relativamente simples para uma relação que é complexa. Então o que acontece? O problema acontece lá na ponta e o dono não está sabendo. Não é não saber. Você sabe de um problema, você tem que resolver, e nisso os japoneses são perfeitos, que é a coisa da causa raiz. O que causou isso aqui, como é que eu resolvo? E todo varejo tem esse procedimento. Olha, aconteceu esse problema, como é que eu resolvo para ele não acontecer de novo? E a gente, como concessionário, como montador, a gente resolve aquele problema daquele cliente. Não resolve a causa raiz. Exatamente. E aí causa isso. O cliente olha e fala, o grupo como um todo. Por quê? Porque aquele problema se repete e se repete. Exatamente. E se repete porque a razão de ser não foi resolvida. A gente tem no nosso caso, é que a gente tem os clientes recorrentes da concessionária. Sim. E ele compra não um, ele compra 10, 15 carros por mês, todos os meses. Né? E aí ele para de comprar. Mas lá, do outro lado, o cara não vê valor nisso. Porque lojista tem em todo lugar. Se ele não comprar, outro vai comprar. Não é bem assim.
Não é? Não é bem desse jeito. E eu acho interessante, assim, de tudo que você falou, Murilo, como é que a gente compara a nossa indústria com o resto do varejo? Porque o resto do varejo parece que evoluiu e a gente meio que parou no tempo. Sendo que a gente vende o segundo bem de maior valor agregado da terra. Primeiro vamos considerar que é um imóvel, pode ter uma joia cara, mas o carro tem aquele seu lugar, né, com valor agregado muito alto, na relação complexa que você falou, porque ele tem que dar carro na troca, financiar, etc, em pós-venda, sei lá o quê. Nossa indústria está atrasada? Olha, eu digo sempre aqui, eu acho que atrasada não, nós estamos acho que na pré-história. Eu fiz uma brincadeira, pronto, eu ia falar um caos, né? Eu vou aproveitar. Não vou falar a marca, porque fica chato, mas eu almocei uma vez com um representante de vendas de uma marca, e eu também fui representante de vendas. Eu comecei lá como representante de vendas, há 35 anos atrás. Aí eu tive a curiosidade de perguntar a esse representante de vendas hoje, com 25 anos, aí eu disse assim, me diz uma coisa, qual é a tua descrição de função? O que é que você, um representante de venda da tua empresa, faz hoje com um concessionário? Ele me passou 10 minutos falando o que ele fazia. Aí eu olhei para ele e disse assim, não sei se eu vou te dar uma boa notícia ou não. É exatamente o que eu fazia há 35 anos atrás. Quando ele falou aquilo, foi um choque para ele, e eu olhei aquilo, isso é a resposta de se a indústria está atual ou não. Quer dizer, ou seja, os processos que eram usados há 35 anos são os mesmos de hoje. Então, o que eu vejo aí, respondendo um pouco, entra um pouco aquela história da franquia, né? A montadora chega, contrata um concessionário, coloca o teu guide lá, só que é um guide de lá de trás, e ainda continua com as mesmas práticas até hoje. Aí você pega um varejista que não tem uma franquia por detrás, o cara vai para o mercado, ele se especializa, traz bons profissionais, e aquele modelo de varejo acaba se transformando numa coisa muito mais moderna e mais prática, né? Eu vou te contar uma história para vocês, assim, uma coisa que mudou minha vida. Meu pai aposentou e foi trabalhar no terceiro setor. E ele cuidava da frota da Santa Casa de Santos. A frota da Santa Casa de Santos é uma das maiores do estado de São Paulo, que inclusive cede carro funerário para outras regiões, ambulâncias, essas coisas. Meu pai tinha que comprar carro para a frota. E ele ia nas concessionárias, ele falava para mim assim, filho, eu estou nesse mercado há 60 anos. Ninguém me atende. Ninguém dá bola para mim. Eu tenho dinheiro, eu quero comprar carro. Preciso comprar van, preciso comprar tudo. O cara não dá retorno, o cara não liga, não me dá atenção, etc. E assim, uma das coisas que mais me motivou a continuar trabalhando no mercado, tentando mudar, contando histórias, etc., para ver se muda alguma coisa. E você está me dizendo que, assim, e a sensação que eu tenho, meu pai morreu em 2009, 2009, continua igual. Acho que eu tenho um caso que para mim é exatamente assim, você para poder pensar na vida, que eu entrei na Multicoisas. Pronto. Varejo, né? Vende coisinha de R$3, R$5, R$10, R$50. A gente vende carro de 100 mil, 100 mil reais, né? Ou seja, estou falando aqui do zero, 100 mil hoje é o básico. É o pobre que compra carro, compra 100 mil. Tem carro de 2 milhões, etc. Mas eu entrei lá para comprar uma válvula de vedação de garrafa térmica daquelas italianas. E o cara falou, o que você quer? Ele pegou, o vendedor veio, me mostrou todas as opções, falou, olha o tamanho, etc. Serve assim, mostrou como é que encaixa. Eu falei, obrigado. Ele falou, você quer mais alguma coisa? Eu falei, não, vou dar uma olhada aqui. E passei a andar no corredor, e ele, junto comigo, falando, explicando, olha, isso aqui é assim, tudo que eu tinha dúvida, mas nenhum momento me empurrando coisa. Saí de lá, devo ter comprado, em vez de R$3, eu comprei R$15. Saí de lá impressionado, peguei, escrevi um texto no meu LinkedIn lá, né? Eu falei, olha, puxa, foi um monte de coisa, foi assim, assado. Enquanto isso, eu fiquei pensando, nossa, eu vendo, ou eu ajudo a vender um produto de 100 mil, e eu entro na loja e não sou nem atendido. E aí eu recebi a ligação é bom lembrar o seguinte, lá no papo eu falei, tal coisa, o cara falou, não tenho aqui, mas se você subir a rua aqui,
tem uma loja tal ali em cima que vende isso. E eu fiquei impressionado com isso. Nenhum concessionário vai fazer isso, né? Mas nem. Aí o interessante é que eu recebi mensagem do presidente da Multicoisas, que é uma empresa lá de Goiás, se não me engano, é Centro-Oeste. Centro-Oeste. E aí eu perguntei para ele, me explica uma coisa. Por que é que quando eu perguntei a respeito de um produto que você não tinha, o cara falou, olha, não tem aqui, mas ali na esquina tem. Você está indicando para o seu concorrente. E ele falou comigo, eu achei, assim, genial. Isso é cabeça de quem quer evoluir. Ele falou, porque eu quero ser o ponto de referência. Quando o cara pensar, eu preciso de alguma coisa, eu vou entrar num monte de coisa. Porque se não tiver lá, eu vou descobrir onde tem, porque o cara vai me falar. Então, eu não quero vender tudo e eu não vou ter tudo que as pessoas querem, mas eu quero ser o ponto de referência porque eu quero criar fluxo. Então, os R$3 viraram 15 por causa dessa postura. Agora, a gente vende um carro de 100 e a gente não consegue vender acessório, o cara vai na rua comprar acessório, porque, olha, aqui eu já sei que é mais caro, porque todo concessionário cobra caro. E aí, assim, a gente está perdendo a chance de fidelizar cliente. Basicamente isso. Falando de polêmica, acho que a questão é do fluxo de loja também, né? A gente percebe que claramente o fluxo de loja mudou, né? Hoje em dia, muito poucos clientes vão na loja para ver. Só vão normalmente para fechar o produto, né? Ou retirar. E aí, muitas vezes, se o que o Abelardo está falando é verdade, né? As concessionárias talvez ainda não estejam todas voltadas para essa nova realidade, né? Ou talvez estejam começando a mudar. Acho que é por isso que eu queria colocar esse tema, porque a gente tem visto questão de atendimento de leads, né? Que o Murilo falou, o nosso guiar faz alguma coisa relativa à gestão de leads, e a gente percebe que muita gente da rede, né, assim, ainda não está preparada para atender leads, né? Mesmo grupos que a gente entende que sim, né, que já são relativamente experientes nessa área. Eu costumo dizer assim, mas não é nem a questão dos leads, porque o lead existe desde que existiu o mundo, né? Porque hoje só mudou para a internet, mas existia no telefone, existia no Joe Girardi, que fazia um papelzinho e o cara preencher, tal. Mas nem quando o cara vira cliente, tá? Porque assim, olha, você vai numa concessionária, que você já é cliente e tudo mais, vai dar um carro na troca, tem vendedor ainda que fala assim, olha, que paga muito mal, aqui um parceiro meu, vai lá que você vai ser... Meu, isso é uma coisa assim, ou é a falta de cultura do grupo, ou da concessionária, tudo bem, não é a maioria, não é assim, mas acontece, né? E às vezes acontece muito. Então é assim, baseado em tudo que a gente falou aqui até agora, né? Qual o recado, eu quero ouvir cada um de vocês aí, que vocês dariam para essa indústria evoluir, para o distribuidor, para o concessionário evoluir, para a montadora prestar mais atenção naquilo, porque assim, a gente precisa ir para frente, né? E precisa acompanhar essa mudança de mercado que é absurda, né? Das novas gerações, etc. Eu publiquei um estudo hoje do M Group que mostra que o e-commerce de veículos não vai mais existir, ou não existe. Né? Por quê? Porque o concessionário ainda quer ser atendido por alguém. Então ele pode trazer todo o processo até a compra no meio digital, né? Mas na hora de concluir o negócio, retirar o carro, etc., ele quer estar lá presente, de alguma forma. Principalmente porque a gente não vende lixa de unha, né? Sim. A gente vende um bem de valor agregado alto. Então aquilo representa para ele. E muitas vezes ele vai com a família toda. Eu tive no encontro agora de marketplace automotivo mundial, tinham lá 100 e poucos países, e todos os lugares falaram assim, não, o nosso cliente quer ir na concessionária, quer ir na loja do carro, ele quer ir lá, né? Como é que vocês veem tudo isso e qual é o recado que vocês deixariam aqui? Eu vou vender a nossa ferramenta guiar. Vou aproveitar. Claro, fica à vontade. Basicamente, depois a gente acerta aqui. Sem problema nenhum. Clique aqui. Por quê? Porque conceitualmente, o guiar ele apareceu por uma dor de barriga que a gente vê nos clientes, que é o seguinte, a gente dá uma importância enorme para conquistar um cliente novo e a gente deixa o cliente estar dentro de casa às mínguas, né? Parece, sabe, aquela coisa de assinatura de jornal, que você, quando você assinava o jornal, você pagava baratinho para entrar e depois eles cobravam caro. É a mesma coisa, ou seja, quem está dentro de casa já não tem mais importância. Por que eu estou dizendo isso? O guiar, entre as coisas que ele faz, ele entende o ciclo de vida do cliente, não do carro, do cliente.
E a gente está percebendo muito lá onde que a gente já implantou, fora a previsão, o que a gente percebe é que o cliente tem um ciclo de vida muito maior do que a montadora acha. Tem um cliente que compra de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, mas tem um que compra de 8 em 8 anos. E o que acontece no concessionário normalmente? Ele fica de braço cruzado esperando o cliente entrar de novo. Sabe? E o vendedor que vendeu foi embora. Então ele não tem mais informação. Isso desde o Mega Vendas. Exatamente. Então o que acontece? O que a ferramenta faz? Ela pega o banco de dados e ela prevê, olha, o Abelardo ele compra de 8 em 8 anos. Então com 7 anos e meio, está na hora de você ir atrás do Abelardo. E o que a gente percebeu é que, olha, tem cliente que vai comprar fora, então talvez eu não saiba de 8 em 8 anos. Mas a maior parte dos clientes passa e deixa informação ou deixa o rastro para a gente saber ou não se o cliente compra dele. E quando a gente usa essa informação, a gente consegue trazer um cliente que é mais valioso para a gente do que simplesmente fazer aquela régua. E aí nós temos culpa porque a gente foi montadora, burra, que é, olha, cliente compra, depois revisão, vende outro carro para ele. Como se todo mundo fosse ter esse mesmo comportamento. Então a gente classifica os clientes de outra forma. Assim, a gente classifica primeiro o seguinte: quem é o meu, que a gente chama de embaixador? Quem é o cliente que faz a diferença financeira porque ele compra sempre aqui, faz revisão, faz seguro, faz financiamento? Quem que é esse cliente? Esse cliente eu não posso perder, eu vou blindar. Quem que é o meu cliente fiel? Que é o cara que está indo para esse caminho, mas não chegou lá ainda. Quem que é o meu cliente potencial? Que eu tenho que investir, principalmente para fazer com que ele tenha uma frequência maior. E quem que é o cliente que eu chamo de eventual, que a gente coloca lá na ferramenta como eventual, que é o cliente que passou, comprou uma vez, nunca mais voltou, ou porque estava viajando, ou porque ele é fiel a outra marca, e que a maior parte das montadoras gastam dinheiro, montadora e concessionária, gastam dinheiro enorme tentando trazer esse cara, e esse cara não vai reagir. Principalmente no caso da concessionária, ele não vai reagir porque ele ou mudou, ou mora em outro lugar, ou sempre foi fiel de outro, e nesse momento não vale. Então a gente faz com a ferramenta foco no cliente que vai dar dinheiro, foco na curva de compra dele, e não naquela que eu quero, para entrar no momento certo e fechar com ele. Estava falando que a gente está com um cliente novo fazendo, e está muito interessante porque não é de automóvel zero, e é muito interessante mesmo porque a gente está falando com os vendedores, é o seguinte: esse carro que entrou aqui agora na sua loja, ele está na hora de trocar a bateria, porque a gente usa a base do cliente e fala, olha, todos os carros, vou pegar um exemplo, Volkswagen Polo, com 6 anos de existência, tem que trocar a bateria, olha, 70% de chance de você oferecer uma bateria, se você testar a bateria. Que legal. E isso está nos impressionando porque é uma informação que está lá dentro do sistema e não existe um jeito de extrair que seja simples e fácil, e é o que a gente faz. Então meu discurso final, é: o dinheiro está dentro de casa. Não, eu acredito nisso, mas como é que melhora a ponto, atendimento, o cliente se sentir valorizado? Isso. Porque eu posso ter toda a informação do mundo, mas chegar na hora eu não tenho um processo claro, eu não tenho como cobrar, porque se eu não tenho um processo, eu não tenho como acompanhar. Né? Eu vejo assim, quando você fez a pergunta, na minha cabeça assim, primeiro sair desse modelo pré-histórico. Por exemplo, a gente já está vendo algum exemplo da chinesa, a GWM, já tem um modelo de negócio diferente. Sim. Quer dizer, ele tem preço único no Brasil, tem uma paga melhor usado. Paga melhor usado. Se for da marca dele. Já é um primeiro passo. Eu acho que o grande segundo passo é o concessionário ou as montadoras pensar cliente. É a conveniência do cliente. Então, a partir desse momento, começar a analisar bem os clientes, a tratar bem os clientes, ver as expectativas do cliente, acompanhar, fidelizar esse cliente. Então, eu acho que uma mudança de modelo de negócio é fundamental para sair desse tradicionalismo de carro em estoque, hard sale, né? de ser aquela venda forçada e não a venda consultiva. Isso também eu acho que é um segundo ponto importante. E depois a parte de fidelização dos clientes e de experiência do cliente no ponto de venda. Eu acho que são 3 pontos aí que, imagine eu, se eu tivesse que fazer uma empresa do zero,
eu começaria por aí. Muito bom. Ô, Thay, você acha que o gestor cobra a venda e não cobra processo? Sim. Isso é uma grande verdade, né? Porque... Mas a culpa é da montadora também. Tem que dar share. Estava ouvindo, eu não sou muito bom para fazer conclusões, né? Mas ouvindo o Murilo Avelar, pensei que assim, a palavra-chave disso tudo aí talvez seja relacionamento, né? Porque ele está falando de relacionamento com o cliente, relacionamento em concessionária e montadora, também acho importante. Porque assim, muitas vezes a gente percebe que eu fui montador, eu nunca fui concessionário. Mas às vezes a gente está pensando um contra o outro, né? E o relacionamento, ele, na verdade, tem que ser juntos, né? Porque no final tem um cliente lá na ponta que precisa ser atendido. E a montadora tem que ser parceira do concessionário. É meio que um jargão que todo mundo fala, tem que ser parceiro, mas é a verdade, né? E eu vejo também na ponta uma dificuldade. A Belar estava falando de pessoas, mas as pessoas que fazem a experiência lá na ponta, né? Até lembro do professor de marketing lá da SPM, quando eu fiz a pós, o cara falou assim, a última milha é extremamente importante, porque você faz todo um planejamento, monta um processo, desenha um processo, treina todo mundo e tal, aí na hora de entregar o serviço lá, o vendedor, puta, esse carro aqui foi batido, mas ele foi consertado, tá tudo direitinho, né? Esse tipo de detalhe lá na ponta, se você não tem uma boa formação que esteja preocupada de entregar a qualidade e de um serviço de qualidade e construir um relacionamento com os clientes, eu vejo que a gente vai ter dificuldade. E como a gente falou, está tendo muita dificuldade de mão de obra, de formação. Então, eu acho que tanto concessionárias como montadores tinham que pensar numa forma de fazer a formação das pessoas para que as pessoas estejam preparadas para atender lá na ponta. Porque lá na ponta que vai ser entregue a experiência de serviço. Muito bom. Sensacional. Pessoal, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Tenho um carinho enorme por vocês, estou muito feliz de ter dado certo, nós todos estou muito bacana. Eu tenho um presente para cada um de vocês aqui, que é um vinho italiano, escolhido a dedo aqui. A Vera vai passando, por favor. Obrigado. A gente aproveitar já no fim de semana, hoje à noite, ou quando quisermos aí brindar, tá? Esse momento. Vamos tirar uma foto aqui para lembrar, recordar e divulgar. Muito obrigado.